Uma imagem chamou a atenção hoje. Um ataque israelense atingiu um prédio da TV estatal do Irã, hoje em Teherã. As imagens mostram a apresentadora deixando o estúdio em meio a estilhaços e explosões. Ela reportava ataques de Israel ao Irã quando foi surpreendida com um bombardeio. Vamos ver. شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم Por fora, o prédio da radiodifusão da República Islâmica do Irã estava em chamas, envolto a uma intensa fumaça. A gente tem imagens aí do lado de fora também do prédio. Aí o momento da explosão, né, dentro do estúdio, e do lado de fora uma destruição total. Mas o que chama a atenção é que ela estava ao vivo, né, a apresentadora da TV estatal. Professor Podio, a gente sabe que a comunicação é muito restrita no Irã, tanto que a gente recebe poucas imagens e poucas informações, porque o trabalho da imprensa é difícil lá, né, por conta da repressão. Em Israel, existe um relato de jornalistas brasileiros que conseguem, né, trazer para cá informações minimamente independentes. De qualquer maneira, esse ataque aí de Israel à estatal, né, a TV estatal do Irã, compromete uma das poucas formas de comunicação do país, né? Exatamente, e mostra que o objetivo do governo israelense é deslegitimar, enfraquecer, decapitar o centro do governo iraniano, né? A TV estatal iraniana é um dos principais instrumentos utilizados pelo regime para poder disseminar a sua propaganda. Então, aí uma guerra de narrativas importante. Portanto, indica um conflito que adquire características muito mais, como disse, multidimensionais do que apenas focado na questão da questão nuclear do Irã. Ou seja, não é mais o objetivo de você destruir instalações nucleares especificamente, de atrasar o programa nuclear iraniano, mas este ataque em particular, a emissora de TV, indica claramente que os alvos escolhidos são alvos agora que miram o enfraquecimento do regime como um todo, buscando futuramente algum tipo de troca de governo no Irã. Hoje, a Agência da ONU para a Energia Atômica relatou que os ataques de Israel à infraestrutura nuclear do Irã causaram grandes danos, mas não atingiram o principal bunker subterrâneo do país. O Irã anunciou que vai deixar o principal tratado global que visa evitar que países desenvolvam armas nucleares, o TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Segundo o porta-voz da chancelaria, o TNP deixa de ter efeito por conta da decisão da agência da ONU de declarar o Irã como Estado em violação de suas obrigações relativas à transparência das inspeções nucleares. O TNP, seguido pelo Irã em 1970, permite que países tenham programas nucleares pacíficos. O Irã fala que tem programas nucleares só para fins energéticos, né, e não para criar armas atômicas. Só que isso é desacreditado por grande parte da comunidade internacional, inclusive pela agência da ONU. Bom, pode, nesse contexto, né, é difícil mesmo crer que o Irã não estava construindo o armamento nuclear. Não é interessante para a comunidade internacional que mais um país tenha, mas não seria o primeiro, né? Há outros que têm também esse armamento nuclear já pronto, e não sei se esses países poderiam ser, né, alvos também. A Índia tem, salvo engano, o Paquistão tem também, né, o armamento nuclear. Sim, Índia e Paquistão têm armas nucleares, não são signatários do TNP, como Israel não é signatária do TNP e também tem armas nucleares, apesar de não abertamente admitir a existência de armas nucleares. E uma das coisas do Tratado de Não Proliferação, quer dizer, para países que não têm armas nucleares, né, você tem que se colocar à disposição de inspeções regulares, né, principalmente se há alguma desconfiança que você está desenvolvendo, que o seu programa nuclear civil energético pode eventualmente se transformar num programa nuclear militar, né? Tem uma questão aí do grau de enriquecimento do urânio
e outras instalações necessárias para que isso aconteça. O que houve, né, logo antes desse ataque de Israel ao Irã é que, de fato, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é responsável por esse tipo de verificação e monitoramento, pela primeira vez em 20 anos, disse claramente, com todas as letras, que o Irã estava em violação das normas do TNP. Né? Isso irritou muitos iranianos, que inclusive chegaram a dar algumas respostas, dizendo, não, mas agora nós vamos de fato vamos continuar desenvolvendo mais o nosso programa nuclear. Ou seja, mesmo antes desses ataques, já havia uma relação bastante ruim do Irã com os órgãos multilaterais responsáveis pela verificação do programa nuclear iraniano, o que deu aí uma das oportunidades, uma das aberturas políticas aí para que o Netanyahu atacasse, dizendo que, olha, o próprio órgão da ONU está dizendo que o Irã está em violação desse acordo. Isso, portanto, daria ao Netanyahu mais subsídio aí político para ele levar à frente esse ataque. Professor, quais, na sua avaliação, são os próximos... Eu sei que é muito difícil de prever, né? Tudo muito imprevisível, mas você acredita que pode escalar para uma dimensão mais regional, aumentar, né? A gente viu ataques, por exemplo, em Jerusalém, sei lá, se pode haver uma escalada. Eu vi durante o fim de semana também que a Rússia e a China ficaram mais ao lado do Irã, mas para esses países também não é interessante saber que o Irã tem um armamento nuclear, acredito. Como é que é feita essa construção e o que o senhor acredita que pode acontecer no sentido de projeção desse conflito? O Irã, e essa é uma outra questão que levou ao cálculo político do Netanyahu, está muito isolado nesse momento, né? Um país que não conta com grandes aliados internacionais. É bem verdade que tem aí alguns acordos com a Rússia, mas a própria Rússia está envolvida com a guerra na Ucrânia, que é uma outra guerra que a Rússia imaginou que fosse liquidada de forma muito rápida, e já vão aí arrastando aí mais de 2 anos de guerra, né? Então tem esse problema, e isso dificulta muito a capacidade que a Rússia tem para ajudar o Irã, inclusive com armamentos, porque a Rússia precisa de muitos desses armamentos para o seu fronte doméstico, né, na sua guerra contra a Ucrânia. Os aliados que o Irã tinha, né, Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque, esses aliados estão, notadamente o Hezbollah, que era aí a grande arma secreta, grande arma não tão secreta, digamos assim, do Irã, era o grande recurso que eles tinham, estão grandemente enfraquecidos, né? Então tem aí um isolamento aí bastante grande do Irã do ponto de vista político. Agora, como você disse, nós estamos em terreno inédito, né? Nunca na história do Oriente Médio nós tivemos um conflito aberto e prolongado, como estamos vendo, entre esses dois atores, né? Claro que é uma região de muitos conflitos, mas não tínhamos até então ataque direto entre Irã e Israel, né? Isso acabou no ano passado com alguns ataques pontuais, mas agora estamos aí com uma guerra aberta entre esses dois países, que são duas das principais potências militares no Oriente Médio. Então fica muito difícil a gente prever como é que isso pode se desenvolver lá na frente. Evidentemente que o risco de que isso contamine regionalmente, que isso se expanda para além de Israel e Irã, é muito grande, mas não me parece que esse seja o interesse de nenhuma das duas partes até esse momento, né? Mas, como disse, a gente sabe que quando uma guerra começa é muito difícil a gente ter total controle sobre aquilo que acontece depois que você lança o primeiro míssil. É isso, professor Carlos Gustavo Pódio, especialista em relações internacionais. Obrigado por nos atender, Pódio. Um abraço, um bom fim de tarde. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. As 12 autoridades brasileiras levadas de ônibus de Israel para a Jordânia hoje